Bolsonaro envia mensagem surpreendente a Netanyahu e para o povo de Israel, e todos caem em lágrimas. Em um momento de crescente tensão no Oriente Médio, com bombas caindo sobre Tel Aviv e cidades iranianas, uma voz inesperada emergiu do outro lado do Atlântico. Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, conhecido por suas posições firmes e frequentemente controversas, surpreendeu o mundo diplomático ao enviar uma carta emotiva ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que rapidamente transcendeu os círculos políticos e tocou corações ao redor do globo. Escrevo não apenas como ex-chefe de Estado, mas como um pai e avô que não consegue assistir ao sofrimento de crianças inocentes sem que meu coração se parta, começou Bolsonaro na mensagem que vazou para a imprensa internacional nesta quinta-feira e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. O tom surpreendentemente conciliador e humanitário da carta gerou comoção tanto entre apoiadores quanto críticos do ex-presidente brasileiro. A escalada do conflito entre Israel e Irã atingiu níveis alarmantes desde 13 de junho, quando Israel lançou a Operação Rising Lion contra instalações militares e nucleares iranianas. A resposta do Irã veio através da Operação Verdadeira Promessa Tercem, com uma chuva de mísseis balísticos e drones contra cidades israelenses. Em meio a esta troca de ataques devastadores, a mensagem de Bolsonaro trouxe uma perspectiva inesperadamente pessoal e emocional. Quando visitei Israel em 2019, fui tocado profundamente pela resiliência do povo judeu e pela sua capacidade de construir um futuro brilhante a partir das cinzas da história, escreveu o ex-presidente. Hoje, enquanto bombas caem e famílias perdem seus entes queridos tanto em Israel quanto no Irã, sinto que é meu dever moral erguer minha voz pela paz e pela proteção dos inocentes. O que tornou a mensagem de Bolsonaro particularmente impactante foi seu afastamento da retórica política habitual. Em vez de apontar culpados ou defender posições ideológicas, ele compartilhou memórias pessoais e reflexões profundamente humanas. Relatou como, ao visitar o Muro das Lamentações, sentiu o peso de 4.000 anos de história e a responsabilidade que todos temos de construir um mundo onde crianças possam crescer sem o som de sirenes de ataque aéreo. A carta incluía também um relato comovente de seu encontro com uma sobrevivente do Holocausto durante sua visita oficial. Ela segurou minhas mãos e disse que a maior tragédia não era apenas o sofrimento vivido, mas o fato de que o mundo assistiu em silêncio por tanto tempo. Prometi a mim mesmo naquele momento que nunca ficaria em silêncio diante do sofrimento humano, independentemente de quem sejam as vítimas. Esta parte da mensagem, em particular, gerou uma onda de emoção nas redes sociais, com muitos usuários compartilhando o trecho acompanhado de emojis de lágrimas e corações. Em Israel, onde Bolsonaro sempre teve uma recepção calorosa, a reação foi especialmente emocionada. O canal 12 de notícias israelense mostrou pessoas comuns nas ruas de Tel Aviv lendo trechos da carta, muitas visivelmente emocionadas. Quando um líder como Bolsonaro, conhecido por sua postura forte, mostra este lado humano e compassivo, isso realmente toca as pessoas, comentou Yael Cohen, analista política israelense. Há algo poderoso em ver alguém normalmente associado à dureza revelar tal vulnerabilidade e empatia. O mais surpreendente na mensagem de Bolsonaro foi seu apelo direto tanto a Netanyahu quanto ao povo israelense para considerarem o custo humano do conflito em ambos os lados. Como amigo de Israel e crente nas promessas bíblicas sobre sua terra, peço-lhe que considere não apenas a segurança de seu povo, que é, sem dúvida, primordial, mas também o legado de paz que queremos deixar para as próximas gerações. A verdadeira força de Israel sempre foi sua retidão moral, não apenas seu poderio militar. A carta incluía ainda uma referência ao povo iraniano que surpreendeu muitos observadores. Não podemos esquecer que há mães em Teherã
que, assim como as mães em Tel Aviv, apenas desejam um futuro seguro para seus filhos. São estas famílias inocentes que pagam o preço mais alto por decisões tomadas nos corredores do poder. Em Brasília, a repercussão foi instantânea. Políticos de todo o espectro ideológico foram pegos de surpresa pelo tom da mensagem. Aliados próximos de Bolsonaro viram na carta uma demonstração da grandeza de espírito do ex-presidente, enquanto alguns opositores reconheceram, ainda que relutantemente, o impacto positivo que tal mensagem poderia ter. Independentemente de nossas diferenças políticas, quando um brasileiro consegue tocar corações e promover a paz no cenário internacional, isso é algo que deve unir o país, comentou um senador da oposição que pediu para não ser identificado. O impacto internacional da carta de Bolsonaro foi amplificado por seu histórico de alinhamento com Israel e sua proximidade pessoal com Netanyahu. Durante seu mandato como presidente, Bolsonaro fortaleceu significativamente as relações Brasil-Israel. Visitando o país em 2019, a primeira visita de um presidente brasileiro a Israel em mais de 2 décadas, e prometendo mudar a embaixada brasileira para Jerusalém, embora tenha acabado optando por abrir apenas um escritório comercial na cidade. A amizade entre Brasil e Israel transcende governos e políticas momentâneas, escreveu Bolsonaro na carta. Está enraizada em valores compartilhados e no reconhecimento da dignidade humana. É em nome desta amizade que imploro por um caminho para a paz que proteja vidas inocentes em ambos os lados. Especialistas em diplomacia internacional notaram como a mensagem de Bolsonaro representava um tipo raro de comunicação em tempos de crise global. É incomum ver um ex-chefe de Estado usar sua plataforma desta maneira, não para defender interesses geopolíticos ou ganhar pontos políticos, mas para fazer um apelo genuinamente humano, observou Richard Haass, ex-presidente do Conselho de Relações Exteriores do ZEL. A reação oficial do governo israelense veio algumas horas após o vazamento da carta. Em um comunicado breve, o gabinete de Netanyahu agradeceu a mensagem tocante de um verdadeiro amigo de Israel e afirmou que as preocupações humanitárias expressas pelo presidente Bolsonaro são compartilhadas pelo povo e governo de Israel, que continuam buscando defender seu direito de existir em paz e segurança. Analistas políticos brasileiros viram na carta uma possível tentativa de Bolsonaro de reposicionar sua imagem, tanto doméstica quanto internacionalmente. Este é um lado de Bolsonaro que raramente vimos durante sua presidência, comentou Maria Helena Santos, cientista política da Universidade de São Paulo. Independentemente das motivações, a mensagem mostra uma compreensão da influência que ex-líderes podem ter em momentos de crise global. Para muitos brasileiros, a carta revelou um aspecto menos conhecido da personalidade de Bolsonaro. Durante seu mandato, o então presidente era frequentemente criticado por declarações controversas e por um estilo de comunicação mais combativo. A mensagem a Netanyahu, com seu tom reflexivo e compassivo, surpreendeu até mesmo alguns de seus apoiadores mais fiéis. Sempre soube que por trás daquela postura firme havia um homem de grande coração, comentou um deputado aliado de Bolsonaro. Esta carta mostra o verdadeiro Jair que muitos de nós conhecemos pessoalmente, mas que nem sempre é visto pelo público. Nas redes sociais, o impacto foi imediato. A hashtag #IrisOBolsonaro Mensagem de Paz tornou-se rapidamente uma das mais compartilhadas no Brasil, com internautas de diferentes inclinações políticas comentando sobre como foram tocados pelas palavras do ex-presidente. Vídeos de pessoas lendo a carta e se emocionando viralizaram no TikTok e Instagram. Nunca pensei que um dia estaria compartilhando algo de Bolsonaro com aprovação, escreveu uma usuária do Twitter
Twitter que se identifica como de esquerda. Mas hoje, suas palavras transcenderam a política e tocaram o humano em todos nós. A carta de Bolsonaro incluía também uma reflexão sobre sua própria jornada pessoal e política. Ao longo de minha vida pública, muitas vezes fui visto como um homem de posições duras e inflexíveis. Mas a idade e as experiências me ensinaram que a verdadeira força está na capacidade de buscar a paz e proteger os mais vulneráveis. As cicatrizes que carrego em meu corpo me lembram diariamente da fragilidade da vida humana. Esta referência ao atentado à faca que sofreu durante a campanha presidencial de 2018 adicionou uma camada particularmente pessoal à mensagem, conectando sua própria experiência de vulnerabilidade física ao sofrimento das vítimas civis no conflito atual. O efeito da carta foi ainda mais ampliado pela escolha do momento para seu envio, chegando em um ponto crítico do conflito, quando ambos os lados pareciam determinados a intensificar os ataques. A mensagem introduziu uma nota dissonante no coro de vozes belicosas que dominavam o debate internacional, como um lembrete de que, por trás dos cálculos estratégicos e posicionamentos geopolíticos, existem vidas humanas em jogo. Há momentos em que a voz da humanidade precisa se elevar acima do ruído das bombas, escreveu Bolsonaro. Este é um desses momentos, e sinto que é minha responsabilidade, como alguém que já ocupou uma posição de liderança global, usar qualquer influência que ainda possa ter para defender a vida e a dignidade humana. A linguagem usada por Bolsonaro na carta surpreendeu muitos analistas políticos que notaram um estilo significativamente diferente de seu discurso habitual. Onde antes havia confrontação, agora havia conciliação. Onde antes havia divisão, agora havia um apelo à unidade em torno de valores universais. É como se estivéssemos vendo um lado completamente diferente de Bolsonaro, observou Paulo Kramer, cientista político da Universidade de Brasília. A carta revela uma profundidade de pensamento e uma capacidade de empatia que raramente foram associadas à sua figura pública. Isso levanta questões interessantes sobre as múltiplas facetas de líderes políticos e como as circunstâncias podem revelar aspectos inesperados de suas personalidades. A carta de Bolsonaro a Netanyahu não surgiu do vácuo. Estava profundamente enraizada em sua visita histórica a Israel em 2019, uma viagem que marcou um ponto de inflexão nas relações Brasil-Israel e deixou impressões duradouras no então presidente brasileiro. Em sua mensagem, Bolsonaro recorreu repetidamente a memórias daquela visita, usando-as como base para seu apelo emocional. Lembro-me vividamente de caminhar pelas ruas de Jerusalém e sentir o peso da história sob meus pés, escreveu Bolsonaro. Cada pedra daquela cidade sagrada conta uma história de perseverança, fé e a indomável vontade humana de sobreviver contra todas as probabilidades. Esta é a mesma força que vejo hoje no povo de Israel, enfrentando mais uma vez ameaças existenciais com coragem extraordinária. A visita de Bolsonaro a Israel em março de 2019 foi um marco diplomático. Foi a primeira vez em 2 décadas que um presidente brasileiro visitava o país, sinalizando uma mudança significativa na política externa brasileira, que tradicionalmente mantinha uma posição mais equilibrada no conflito israelo-palestino. Durante 4 dias, Bolsonaro percorreu locais históricos e religiosos, reuniu-se com líderes empresariais e políticos e fortaleceu laços em áreas como segurança, tecnologia e agricultura. Na carta, Bolsonaro descreveu com detalhes emocionantes sua visita ao Muro das Lamentações, o local mais sagrado onde judeus podem rezar. Quando coloquei minha mão naquelas pedras antigas e inseri meu pedido escrito entre suas fendas, como é costume, pedi paz para Israel e para todo o Oriente Médio. Hoje, essa oração parece mais urgente do que nunca. A mensagem também relembrou sua visita ao Museu do Holocausto,
Yad Vashem, uma experiência que claramente deixou marcas profundas em Bolsonaro. Caminhei pelos corredores de Yad Vashem com o coração pesado, vendo os rostos de milhões de vítimas inocentes e ouvindo histórias de horror indescritível. Jurei então que enquanto tivesse voz, usaria essa voz para garantir que nunca mais não fosse apenas um slogan, mas um compromisso ativo com a proteção da vida humana. Estas reflexões sobre o Holocausto deram à carta de Bolsonaro uma dimensão histórica e moral que ressoou fortemente com o público israelense. Em um momento em que Israel enfrentava críticas internacionais por sua resposta militar ao Irã, as palavras de solidariedade do ex-presidente brasileiro, enraizadas em uma compreensão da vulnerabilidade histórica do povo judeu, ofereceram um tipo diferente de apoio, não apenas político ou militar, mas profundamente humano. Um dos momentos mais comentados da visita de 2019 foi quando Bolsonaro, acompanhado por Netanyahu, visitou o Muro das Lamentações, tornando-se o primeiro líder estrangeiro a fazer isso com um primeiro-ministro israelense. A imagem dos dois líderes lado a lado no local sagrado simbolizou a forte aliança que Bolsonaro buscava construir com Israel. Aquele momento no Muro das Lamentações criou um vínculo que transcende a política, escreveu Bolsonaro na carta. Quando dois líderes se encontram em um lugar de tanta significância espiritual, algo mais profundo do que alianças estratégicas é formado. É uma conexão baseada no reconhecimento de nossa humanidade compartilhada e das aspirações universais por paz e segurança que todos os povos compartilham. Bolsonaro também relembrou seu encontro com a comunidade brasileira em Israel, incluindo muitos judeus brasileiros que fizeram Aliyá, imigração para Israel. Conversei com famílias que carregavam tanto o Brasil quanto Israel em seus corações, vivendo como pontes vivas entre nossos países. Suas histórias de dupla lealdade e amor por ambas as pátrias me mostraram que nossas diferenças culturais e geográficas são superadas pelos valores que compartilhamos. A visita a Israel incluiu também encontros com empresários e especialistas em segurança, resultando em diversos acordos de cooperação tecnológica. Bolsonaro mencionou esses aspectos em sua carta, mas de uma maneira que os conectava à situação humanitária atual. A impressionante capacidade de inovação que testemunhei em Israel me mostrou como a engenhosidade humana pode criar soluções para os problemas mais desafiadores. Hoje, peço que essa mesma criatividade e determinação sejam aplicadas à busca pela paz. Um episódio específico da visita, até então pouco conhecido do público, ganhou destaque especial na carta. Bolsonaro relatou um encontro privado com uma idosa sobrevivente do Holocausto de origem brasileira, que compartilhou com ele sua história de perda e sobrevivência durante a Segunda Guerra Mundial. Ela me mostrou um pequeno livro de orações que pertenceu à sua mãe, a única lembrança que conseguiu preservar após perder toda a sua família. Este pequeno livro, ela me disse, me lembra que mesmo nos momentos mais escuros, a fé e a esperança podem sobreviver. Eu penso nela hoje, enquanto famílias em abrigos antiaéreos, tanto em Israel quanto no Irã, se agarram às suas próprias esperanças de sobrevivência. Este relato pessoal, com sua mensagem universal sobre resiliência humana e esperança em tempos de escuridão, tocou leitores de diversas origens e crenças. Nas redes sociais, muitos comentaristas notaram como esta história específica humanizava tanto o conflito atual quanto o próprio Bolsonaro, revelando uma sensibilidade que raramente associavam ao ex-presidente. A carta também abordou a visita de Bolsonaro ao Kibbutz Nahal Oz, próximo à faixa de Gaza, onde ele testemunhou em primeira mão a realidade de viver sob constante ameaça de ataques. Vi crianças brincando em parques equipados com abrigos antibombas, prontos para uso a qualquer momento. Vi comunidades inteiras construídas em torno da necessidade de proteção constante. Entendi então, visceralmente, o que significa viver com medo
como companheiro diário. Bolsonaro continuou, no entanto, conectando esta memória a um apelo mais amplo. É precisamente porque compreendo o medo e a vulnerabilidade do povo israelense que hoje peço por um caminho que possa, eventualmente, libertar todas as crianças da região deste fardo terrível, tanto israelenses quanto iranianas, tanto judias quanto muçulmanas. O ex-presidente brasileiro também recordou sua visita a uma instalação militar israelense, onde foi apresentado a tecnologias de defesa avançadas, incluindo o sistema antimísseis Iron Dome. Fiquei impressionado com a engenhosidade israelense em criar sistemas que priorizam a proteção da vida civil. Esta mesma valorização da vida humana deve agora guiar todas as decisões em momentos de crise. Entre as memórias compartilhadas por Bolsonaro, uma das mais emocionantes foi seu encontro com famílias de vítimas de ataques terroristas. Sentei-me com pais que perderam filhos, com crianças que perderam pais. Suas histórias de dor inimaginável e, ainda assim, sua recusa em ceder ao ódio me ensinaram uma das lições mais profundas sobre a capacidade humana de transcender o ciclo de violência. Esta experiência, escreveu Bolsonaro, informou sua perspectiva atual sobre o conflito. Quando peço moderação e proteção de civis, faço isso com total consciência do sofrimento que o povo de Israel suportou. Não é apesar desse sofrimento, mas por causa dele, que acredito que a busca por soluções que minimizem o custo humano é imperativa. A visita de 2019 foi marcada também por controvérsias, como a decisão de Bolsonaro de visitar o Muro das Lamentações com Netanyahu, mas não incluir encontros com lideranças palestinas em seu itinerário. Na carta atual, Bolsonaro pareceu reconhecer indiretamente estas críticas. Com o benefício da retrospectiva e da reflexão que o tempo proporciona, reconheço que a paz duradoura requer diálogo com todos os envolvidos e consideração pelas aspirações legítimas de todos os povos da região. Para muitos observadores, esta aparente evolução na perspectiva de Bolsonaro foi um dos aspectos mais surpreendentes da carta. Daniel Dweck, professor de Relações Internacionais da FGV, comentou: "Vemos aqui não apenas uma mensagem de paz, mas indícios de uma jornada pessoal de crescimento. Bolsonaro parece estar refletindo sobre sua própria abordagem à diplomacia e reconhecendo nuances que anteriormente não enfatizava." A carta incluiu ainda reflexões sobre a visita de Bolsonaro a locais sagrados cristãos em Jerusalém e na Galileia, conectando sua fé pessoal à sua preocupação atual com o sofrimento humano. Caminhei onde Jesus caminhou e refleti sobre sua mensagem de compaixão e paz. Como cristão, sinto uma responsabilidade especial de defender estes valores em momentos de crise e conflito. Esta dimensão religiosa da mensagem de Bolsonaro ressoou fortemente com sua base evangélica no Brasil, muitos dos quais mantêm forte apoio a Israel por razões teológicas. Ao mesmo tempo, seu apelo por compaixão por todas as vítimas do conflito, independentemente de nacionalidade ou religião, ampliou o alcance de sua mensagem para além de suas bases tradicionais de apoio. Zvi Magen, ex-embaixador israelense na Rússia e pesquisador do Instituto de Estudos de Segurança Nacional de Tel Aviv, observou: "A visita de Bolsonaro em 2019 foi significativa diplomaticamente, mas o que vemos agora é como ela também teve um impacto pessoal profundo que está informando sua resposta à crise atual. Isso ilustra como a diplomacia pessoal pode ter efeitos duradouros que vão além dos comunicados oficiais e acordos assinados." À medida que a carta circulava globalmente, as memórias compartilhadas por Bolsonaro de sua visita a Israel adquiriram uma nova significância. Não eram apenas lembranças pessoais, mas tornaram-se um veículo para um apelo humanitário em um momento de crise internacional. Através destas memórias, Bolsonaro conseguiu estabelecer tanto sua credibilidade como amigo de Israel, quanto sua autoridade moral para pedir moderação e proteção de vidas civis. O que vi e senti em Israel em 2019 ficará comigo para sempre,
concluiu Bolsonaro nesta seção de sua carta. E é com o coração cheio dessas memórias que hoje peço que o espírito de perseverança e esperança que define o povo judeu seja canalizado não apenas para a defesa legítima, mas também para a busca corajosa da paz. Uma paz verdadeira, que proteja todas as vidas inocentes e abra caminho para um futuro onde crianças em Tel Aviv e Teherã possam crescer sem conhecer o som de sirenes de ataque aéreo ou o medo de mísseis caindo do céu. Um dos aspectos mais marcantes e inesperados da carta de Bolsonaro foi sua profunda dimensão espiritual. Para além das considerações políticas e estratégicas, o ex-presidente brasileiro enquadrou seu apelo pela paz em termos explicitamente religiosos, recorrendo a referências bíblicas e princípios de fé para fundamentar sua mensagem. Como cristão que acredita profundamente nas promessas bíblicas sobre Israel, sinto uma responsabilidade especial de falar neste momento, escreveu Bolsonaro. Meu apoio a Israel sempre esteve enraizado não apenas em cálculos geopolíticos, mas em uma compreensão espiritual do papel único que o povo judeu e a terra de Israel desempenham no plano divino. Esta abordagem espiritual ressoou fortemente com as bases evangélicas de Bolsonaro no Brasil, que frequentemente veem o apoio a Israel como um imperativo bíblico. Ao mesmo tempo, ofereceu uma perspectiva distintamente diferente das análises puramente seculares, que dominam o discurso diplomático internacional. O livro de Isaías nos fala de um tempo em que as nações converterão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, citou Bolsonaro. Embora saibamos que a paz perfeita só virá com a vinda do Messias, acredito que somos chamados a trabalhar incansavelmente pela paz em nosso tempo, buscando minimizar o sofrimento humano, mesmo em circunstâncias de grande complexidade. A referência ao texto profético de Isaías, com sua visão de paz universal, foi particularmente significativa, vindo de um líder conhecido por sua retórica mais belicosa durante seu mandato presidencial. Para muitos leitores, esta invocação de ideais pacíficos parecia indicar uma evolução no pensamento de Bolsonaro, ou pelo menos uma disposição para enfatizar aspectos diferentes de sua visão de mundo em resposta a uma crise humanitária. Bolsonaro também recorreu a ensinamentos judaicos em sua carta, demonstrando um conhecimento e respeito pela tradição que estava defendendo. O Talmud ensina que quem salva uma vida salva o mundo inteiro. Este princípio profundo, que valoriza cada vida humana individual como infinitamente preciosa, deve guiar nossas ações, mesmo nos momentos mais difíceis de conflito. Esta referência a um dos princípios mais fundamentais do pensamento judaico, a santidade da vida humana, ofereceu uma base comum para seu apelo que transcendia divisões religiosas ou políticas. Ao enfatizar valores compartilhados pelas tradições abraâmicas, Bolsonaro construiu uma ponte não apenas entre cristãos e judeus, mas potencialmente também com muçulmanos que reconhecem princípios semelhantes em sua própria fé. Como um líder que foi criado na tradição católica e posteriormente abraçou a fé evangélica, encontro na Bíblia tanto meu apoio a Israel quanto meu compromisso com a paz e a compaixão, continuou Bolsonaro. Jesus nos ensinou a amar nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Estas não são apenas palavras bonitas, mas um chamado à ação concreta, especialmente para aqueles de nós que ocupam ou ocuparam posições de influência. A carta também incluiu reflexões sobre a visita de Bolsonaro a locais sagrados durante sua viagem a Israel, conectando essas experiências espirituais à situação atual. Quando caminhei pela Via Dolorosa em Jerusalém, seguindo os passos de Jesus em seu caminho para a crucificação, fui profundamente tocado pela realidade do sofrimento no coração da fé cristã. Cristo sofreu não apenas por nós, mas conosco, e continua presente no sofrimento de todas as vítimas inocentes de violência, seja em Israel, no Irã
ou em qualquer parte do mundo. Esta teologia do sofrimento compartilhado ofereceu uma base para a empatia universal que Bolsonaro expressou em sua carta, estendendo sua preocupação para além das fronteiras nacionais ou religiosas. Ao identificar Cristo no sofrimento de todas as vítimas inocentes, ele apresentou um fundamento teológico para um humanitarismo que transcende alianças geopolíticas. Bolsonaro abordou diretamente Netanyahu não apenas como um parceiro político, mas como um líder de uma nação com profundo significado espiritual. Acredito que Israel não é uma nação como qualquer outra. Carrega um propósito divino e uma responsabilidade especial. É precisamente por causa dessa singularidade que Israel é chamado a exemplificar os mais altos padrões de conduta moral, mesmo quando enfrenta ameaças existenciais. Esta ideia de Israel como uma luz para as nações, um conceito com raízes tanto no pensamento judaico quanto nas interpretações cristãs da Bíblia, permitiu a Bolsonaro enquadrar seu apelo por moderação não como uma crítica, mas como uma afirmação da vocação especial de Israel. Ao fazer isso, ele conseguiu apresentar suas preocupações humanitárias de uma maneira que reconhecia e honrava a autodefinição espiritual de Israel, em vez de impor valores externos. Ao mesmo tempo, Bolsonaro reconheceu a complexidade da situação e os dilemas morais que líderes como Netanyahu enfrentam. Sei que a responsabilidade de proteger seu povo é um fardo pesado que carrega, e não pretendo simplificar os desafios tremendos que enfrenta. A Bíblia está repleta de líderes que tiveram que tomar decisões difíceis em tempos de guerra e ameaça. Minha oração é que Deus lhe conceda a sabedoria de Salomão e a coragem de Davi, enquanto navega por estas águas turbulentas. Esta empatia pelas difíceis decisões morais que líderes políticos enfrentam em tempos de crise adicionou uma dimensão de autenticidade ao apelo de Bolsonaro. Como ex-chefe de Estado que enfrentou suas próprias crises, embora de natureza diferente, ele podia falar com uma compreensão pessoal dos pesos da liderança nacional. A carta incluía também uma reflexão sobre a natureza da verdadeira segurança, fundamentada em princípios bíblicos. O salmista nos lembra que, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A segurança verdadeira e duradoura nunca pode vir apenas de muros, mísseis ou poderio militar, por mais necessários que sejam. Vem, em última análise, de relacionamentos justos, da dignidade humana respeitada e da paz fundamentada na justiça. Esta perspectiva espiritual sobre segurança ofereceu uma alternativa às narrativas puramente militares ou estratégicas que frequentemente dominam discussões sobre conflitos internacionais. Ao sugerir que a segurança verdadeira tem dimensões morais e relacionais, Bolsonaro abriu espaço para considerar abordagens mais abrangentes para a resolução do conflito. Bolsonaro também abordou a questão da reconciliação entre povos historicamente em conflito, recorrendo a exemplos bíblicos. A história de Jacó e Esaú nos ensina que mesmo após anos de amargura e separação, a reconciliação é possível. Quando Jacó temeu o encontro com seu irmão, foi surpreendido por um abraço em vez de um ataque. Esta história antiga nos lembra que os corações humanos podem mudar, que inimigos podem se tornar amigos e que ciclos de violência podem ser quebrados. Este tema da reconciliação possível, mesmo após gerações de conflito, ofereceu uma nota de esperança em uma situação que muitos veem como intratável. Ao recorrer a narrativas sagradas, compartilhadas por judeus, cristãos e muçulmanos, Bolsonaro apresentou uma visão de possibilidades futuras enraizadas em tradições antigas. Talvez o aspecto mais surpreendente da dimensão espiritual da carta tenha sido a inclusão de uma oração pessoal. Todos os dias, ajoelho-me e oro pela paz de Jerusalém, como somos instruídos a fazer nas Escrituras. Oro por sabedoria para os líderes de Israel e de todas as nações envolvidas neste conflito. Oro pela proteção de vidas inocentes.
e oro para que, de alguma forma, este momento de grande escuridão possa eventualmente dar lugar a uma nova aurora de compreensão e coexistência pacífica. Esta revelação de uma prática devocional privada humanizou Bolsonaro de uma maneira que muitos consideraram surpreendente. A imagem do ex-presidente ajoelhado em oração contrastava com sua persona pública mais combativa, oferecendo um vislumbre de vulnerabilidade e sinceridade que tocou leitores de diversas orientações políticas. A dimensão espiritual da carta foi ainda reforçada por referências a profecias bíblicas sobre o papel de Israel nos tempos finais, um tema que ressoa fortemente com evangélicos brasileiros. Como muitos cristãos, acredito que as promessas de Deus para Israel permanecem válidas e que o retorno do povo judeu à sua terra ancestral é um cumprimento profético. Mas acredito também que o propósito divino para Israel sempre foi ser uma bênção para todas as nações, como prometido a Abraão. E Bolsonaro continuou: esta vocação de ser uma bênção não contradiz o direito de Israel à autodefesa, mas nos lembra que a preservação da vida humana, toda a vida humana, está no centro das tradições abraâmicas que compartilhamos. Rabinos e líderes religiosos israelenses responderam positivamente a esta abordagem teológica. O rabino David Stav, influente líder religioso moderado em Israel, comentou: quando um líder gentio demonstra tal compreensão e respeito pela tradição judaica, falando nossa linguagem teológica, enquanto também nos chama aos nossos próprios ideais mais elevados, isso cria uma ponte para o diálogo que transcende a retórica política habitual. No Brasil, a resposta do segmento evangélico foi particularmente calorosa. Pastores de grandes denominações compartilharam trechos da carta em seus cultos e redes sociais, destacando como Bolsonaro havia conseguido articular uma posição que honrava Israel, enquanto também enfatizava valores cristãos de compaixão e paz. O presidente Bolsonaro mostrou que apoiar Israel e defender a dignidade de todas as vidas humanas não são posições contraditórias, mas complementares, declarou o pastor Silas Malafaia em seu programa de televisão. Esta é uma lição importante para todos os cristãos que se preocupam com o Oriente Médio. Para muitos observadores, a dimensão espiritual da carta representou a contribuição mais singular e potencialmente impactante de Bolsonaro para o discurso sobre o conflito. Em um debate dominado por análises geopolíticas e considerações estratégicas, sua abordagem baseada na fé introduziu uma linguagem de valores compartilhados, responsabilidade moral e esperança transcendente que ressoou além das divisões políticas habituais. Em tempos de conflito, quando a linguagem da força frequentemente abafa todas as outras vozes, precisamos também da linguagem da fé, da compaixão e dos valores compartilhados, concluiu Bolsonaro nesta sessão de sua carta. É neste espírito que ofereço estas reflexões, não como um político buscando vantagem, mas como um homem de fé, buscando ser fiel aos princípios que guiam minha vida. Em questão de horas após seu vazamento, a carta de Bolsonaro a Netanyahu transcendeu as fronteiras do Brasil e de Israel, provocando reações em todo o mundo. O timing da mensagem, em meio à escalada de um conflito que ameaçava arrastar toda a região para uma guerra total, amplificou seu impacto, transformando-a em um ponto de referência nos debates globais sobre a crise. Nas principais capitais mundiais, diplomatas e líderes políticos foram pegos de surpresa pela intervenção inesperada do ex-presidente brasileiro. Em Washington, fontes do Departamento de Estado americano relataram que a carta havia sido tema de discussões em reuniões de alto nível, com alguns funcionários argumentando que a mensagem humanitária de Bolsonaro
poderia oferecer uma terceira via no debate cada vez mais polarizado sobre o conflito. O que torna a intervenção de Bolsonaro particularmente interessante é que ela vem de alguém que não pode ser facilmente rotulado como anti-Israel ou ingênuo sobre ameaças de segurança, comentou um ex-funcionário do Conselho de Segurança Nacional dos Momernessenewa, falando sob condição de anonimato. Isso dá a seu apelo por moderação e proteção de civis uma credibilidade única. Em Bruxelas, a presidente da Comissão Europeia reconheceu publicamente a carta, destacando que vozes de todos os espectros políticos estão se unindo em torno da necessidade de proteger vidas civis e buscar soluções diplomáticas. Na ONU, o secretário-geral citou a mensagem de Bolsonaro como exemplo de como ex-líderes podem contribuir positivamente para esforços de paz, usando sua experiência e relacionamentos pessoais. Talvez a repercussão mais significativa, no entanto, tenha ocorrido nas mídias sociais e entre cidadãos comuns. A hashtag #Mais o Bolsonaro Peace Appeal tornou-se trending topic global no Twitter, com milhões de compartilhamentos em dezenas de idiomas. Trechos traduzidos da carta circularam amplamente em plataformas como WhatsApp, TikTok e Instagram, frequentemente acompanhados por comentários emocionados. Em Israel, onde Bolsonaro sempre desfrutou de popularidade, a reação pública foi particularmente intensa. Entrevistas de rua conduzidas pela mídia local mostraram israelenses comuns profundamente tocados pela mensagem. Estas não são apenas palavras diplomáticas vazias, comentou Sarah Levin, uma professora de Tel Aviv. Você pode sentir que ele realmente se importa, que entende nosso medo, mas também nos lembra de nossa humanidade compartilhada com aqueles do outro lado. Manifestantes pela paz em Tel Aviv incorporaram citações da carta em seus cartazes, destacando especialmente a frase: "A verdadeira força de Israel sempre foi sua retidão moral, não apenas seu poderio militar." Imagens destas manifestações circularam globalmente, amplificando ainda mais o impacto da mensagem de Bolsonaro. Surpreendentemente, a carta encontrou receptividade também no Irã, onde trechos selecionados, particularmente aqueles expressando preocupação com civis iranianos, foram compartilhados em plataformas como Telegram, amplamente utilizada no país. Comentaristas iranianos nas redes sociais expressaram surpresa com a abrangência da compaixão demonstrada por um líder geralmente visto como alinhado com Israel e os Estados Unidos. Em todo o Oriente Médio, líderes religiosos de diferentes tradições responderam positivamente à dimensão espiritual da carta. O grande mufti de Jerusalém elogiou o apelo de Bolsonaro à proteção de todas as vidas humanas como consistente com os ensinamentos do Islã sobre a santidade da vida. Líderes cristãos na região, incluindo o patriarca latino de Jerusalém, expressaram gratidão pela ênfase do ex-presidente brasileiro em valores compartilhados pelas tradições abraâmicas. No Brasil, a carta provocou um momento raro de consenso em um cenário político profundamente polarizado. Políticos de esquerda, que normalmente se opõem veementemente a Bolsonaro, reconheceram publicamente o valor humanitário de sua mensagem. A presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, uma crítica frequente de Bolsonaro, declarou: "Diferenças políticas à parte, quando uma voz brasileira se ergue em defesa da paz e da dignidade humana no cenário internacional, isso merece reconhecimento." Analistas de comunicação notaram como a carta representava um tipo de diplomacia pública raramente vista no mundo contemporâneo. Em uma era de comunicações políticas cada vez mais calculadas e cínicas, a aparente sinceridade e vulnerabilidade emocional da mensagem de Bolsonaro a tornaram extraordinariamente impactante, observou Carlos Nascimento,
professor de comunicação política da USP. Ela fala não apenas para líderes e diplomatas, mas diretamente para corações humanos comuns. Para Bolsonaro, o impacto global de sua carta representou um momento significativo em sua trajetória pós-presidencial. Após deixar o cargo em meio a controvérsias e enfrentando diversos desafios jurídicos, a recepção amplamente positiva de sua intervenção diplomática ofereceu um novo capítulo em sua narrativa pública, destacando dimensões de sua personalidade e visão que frequentemente ficavam obscurecidas durante seu mandato. A repercussão também levantou questões interessantes sobre o papel que ex-líderes podem desempenhar na diplomacia internacional. Livres das restrições de protocolos oficiais e cálculos políticos imediatos, figuras como Bolsonaro podem, em momentos críticos, oferecer perspectivas e apelos que seus sucessores no poder talvez não possam articular. O que estamos testemunhando pode ser um novo modelo de diplomacia de ex-líderes, sugeriu Ricardo Senes, consultor de relações internacionais. Não é a diplomacia formal de governos atuais, nem a mediação tradicional de organizações internacionais, mas um tipo de intervenção moral, baseada em relacionamentos pessoais e experiências compartilhadas. À medida que o impacto da carta continuava a reverberar globalmente, uma pergunta persistia: poderia esta intervenção inesperada de um ex-presidente brasileiro realmente influenciar o curso de um dos conflitos mais complexos e voláteis do mundo? A resposta, como sugeriram muitos observadores, não estava tanto em qualquer efeito direto sobre as decisões políticas imediatas, mas na contribuição para um ambiente internacional onde apelos à humanidade e moderação pudessem ser ouvidos em meio ao clamor de tambores de guerra. Enquanto as semanas passavam, após o vazamento da carta, algo notável começou a emergir. O que inicialmente parecia ser apenas um momento diplomático isolado, estava evoluindo para algo mais duradouro. A mensagem de Bolsonaro a Netanyahu não era apenas um episódio passageiro nas notícias do ciclo de 24 horas, mas estava deixando marcas mais profundas, tanto no discurso internacional sobre o conflito, quanto na própria percepção pública do ex-presidente brasileiro. Em Israel, grupos de diálogo compostos por cidadãos comuns começaram a se formar, inspirados explicitamente pela carta. Chamados de Círculos de Compaixão, estes grupos reuniam israelenses de diversas origens políticas e religiosas para discutir como balancear preocupações legítimas de segurança com imperativos humanitários. Em sua página do Facebook, um destes grupos citava diretamente Bolsonaro. Como nos lembrou um amigo inesperado do outro lado do mundo, a verdadeira força de Israel sempre foi sua retidão moral. Diplomatas envolvidos nas negociações de bastidores para desescalar o conflito relataram que a carta havia criado um efeito de enquadramento significativo. Antes, o debate estava estruturado principalmente em termos de segurança versus agressão, explicou um mediador europeu. A intervenção de Bolsonaro ajudou a introduzir uma terceira dimensão, a humanitária, que abriu espaço para tipos diferentes de compromissos. No Brasil, o impacto foi ainda mais profundo. A imagem pública de Bolsonaro, que durante sua presidência foi frequentemente definida por polarização e controvérsia, estava passando por uma reavaliação sutil, mesmo entre alguns críticos. Comentaristas políticos notaram como a carta havia revelado facetas de sua personalidade e pensamento que raramente vinham à tona durante os intensos conflitos políticos de seu mandato. Vemos agora um Bolsonaro capaz de reflexão moral profunda e empatia universal, observou uma colunista política que havia sido crítica consistente de seu governo. Isso não apaga os problemas de seu mandato, mas nos obriga a reconhecer a complexidade humana que existe além dos rótulos políticos simplistas. Para o próprio Bolsonaro, a carta parecia marcar o início de um novo capítulo em sua carreira pós-presidencial. Nas semanas seguintes, ele concedeu uma série de entrevistas focadas não em disputas políticas domésticas, mas em temas mais amplos de paz,
diplomacia e o papel do Brasil no cenário internacional. Em cada uma destas conversas, ele retornava aos temas centrais de sua carta: a importância da dignidade humana, o custo moral de conflitos violentos e a possibilidade de uma terceira via além da escolha binária entre agressão e rendição. Este momento me fez refletir profundamente sobre o tipo de legado que quero deixar, comentou Bolsonaro em uma dessas entrevistas. Passei grande parte de minha vida em ambientes militares e políticos, onde a força era frequentemente vista como a principal virtude. Mas com a idade, vem uma compreensão diferente do que realmente importa: a capacidade de proteger os vulneráveis, de construir pontes onde outros veem apenas muros. Esta aparente evolução em sua perspectiva pública gerou debates intensos sobre autenticidade e oportunismo político. Críticos questionavam se a nova persona de Bolsonaro, como defensor da paz, representava uma conversão genuína ou uma estratégia calculada de reabilitação de imagem. Apoiadores, por outro lado, argumentavam que esta faceta mais reflexiva e compassiva sempre existiu, mas raramente tinha espaço para se expressar nas batalhas políticas diárias. A verdade, como sugeriam analistas mais nuançados, provavelmente estava em algum lugar entre estes extremos. Pessoas, especialmente figuras públicas, contêm multitudes, observou um psicólogo político. Não é inconsistente que alguém conhecido por posições duras em algumas áreas possa genuinamente valorizar a paz e a compaixão em outras. Contextos diferentes trazem à tona aspectos diferentes de nossas personalidades. O impacto da carta de Bolsonaro também levantou questões mais amplas sobre o papel que ex-líderes podem desempenhar na diplomacia internacional. Tradicionalmente, ex-presidentes brasileiros raramente mantinham perfis internacionais significativos após deixarem o cargo. A intervenção de Bolsonaro sugeriu possibilidades diferentes. Um modelo onde relacionamentos pessoais, construídos durante o mandato, poderiam ser mobilizados posteriormente para causas humanitárias. O que Bolsonaro demonstrou é que ex-líderes têm um tipo único de capital diplomático, explicou Matias Spector, professor de Relações Internacionais da FGV. Eles mantêm acesso a figuras de poder atuais, mas estão livres das restrições da diplomacia oficial. Isso pode permitir que expressem verdades inconvenientes ou façam apelos morais que seus sucessores no cargo não podem. Para muitos brasileiros, independentemente de suas inclinações políticas, a carta representava um momento de orgulho nacional, um exemplo de como uma voz brasileira poderia contribuir significativamente para um dos debates mais urgentes e complexos do cenário internacional. Em um país frequentemente ansioso sobre seu lugar no mundo, ver um ex-presidente brasileiro sendo ouvido e respeitado globalmente em um momento de crise internacional proporcionou um senso renovado de relevância diplomática. Além de qualquer cálculo político, a carta de Bolsonaro nos lembra que a diplomacia, em sua essência, não é apenas sobre poder e interesses, mas também sobre humanidade compartilhada e valores universais, refletiu o embaixador Rubens Recupero, veterano diplomata brasileiro. Esta é uma tradição da diplomacia brasileira que transcende governos individuais. A capacidade de falar com clareza moral em momentos de crise global. Enquanto o conflito no Oriente Médio continuava a evoluir, com momentos de escalada e desescalada, a mensagem de Bolsonaro permanecia como um ponto de referência no debate, não tanto por seu impacto político direto, mas pelo modo como havia conseguido articular preocupações humanas universais que transcendiam divisões ideológicas e geopolíticas. No final, o que mais importa não é quem falou, mas o que foi dito, observou um rabino brasileiro em uma cerimônia de oração pela paz em São Paulo. As palavras de Bolsonaro nos lembraram que, além de todas as complexidades políticas e históricas,
Existe uma verdade simples e fundamental. Cada vida humana é infinitamente preciosa. Cada criança merece crescer em segurança. E a paz verdadeira só pode ser construída sobre o reconhecimento da dignidade inerente a todos. Para Bolsonaro, cuja carreira política foi marcada por controvérsia e divisão, este momento representou um legado inesperado, não baseado em políticas específicas ou realizações administrativas, mas em um apelo moral que transcendeu fronteiras e tocou corações ao redor do mundo. Um lembrete de que, às vezes, as contribuições mais duradouras dos líderes vêm não de suas ações no poder, mas de sua capacidade de falar verdades humanas, universais, em momentos de escuridão global. A carta a Netanyahu, com sua linguagem de compaixão, sua recusa em demonizar qualquer lado e sua insistência no valor de cada vida humana, ofereceu não apenas um comentário sobre um conflito específico, mas uma visão de um tipo diferente de liderança global. Uma liderança enraizada não em poder ou ideologia, mas em valores compartilhados e preocupação genuína pelo sofrimento humano. Como o próprio Bolsonaro concluiu em uma de suas reflexões posteriores sobre a carta, talvez, no final, a verdadeira força não esteja nas armas que brandimos ou nos inimigos que derrotamos, mas nas pontes que construímos e nas vidas que protegemos. Esta é a lição que espero ter aprendido em minha jornada e a mensagem que desejo deixar para as gerações futuras. Você acha que líderes controversos podem realmente evoluir em suas perspectivas após deixarem o poder? A carta de Bolsonaro representa uma transformação genuína ou apenas uma faceta menos visível de sua personalidade? E qual papel ex-presidentes deveriam desempenhar em questões internacionais complexas? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo.